Christians are persecuted for their faith. We need to stand against all attempts to make us like the West. Accept everything. A discrimination. I'll be there with my eyes wide open. The time is right to let people know the reality of many Christians in China. We have to fight for what we believe. A Christian's word counts for only half that of a Muslim. Stay out of this. An innocent man is going to prison. People in the network are praying. He's the one. Bom, nosso programa de hoje vai bater um papo aqui com o pastor Totti da MEAP. Eu perguntei o nome dele, ele falou Antônio, mas falou, não, fala pastor Totti da MEAP. Nós o conhecemos aqui em Marília e tem sido assim dias maravilhosos com ele, trocando experiências e vendo a unção de Deus sobre a vida dele, que é fantástico mesmo. Esses 2 dias que nós estamos juntos foram dias de aprendizados muito grandes para nós. Agora eu quero saber, pastor Totti, o que é a MEAP? Bem, primeiro eu quero agradecer o carinho, né, de vocês, de estarem conosco aqui, dando esse espaço para nós, nesse ministério maravilhoso que é a Menuzão Gospel, que tem feito grande diferença aqui na cidade de Marília, né? Tanto é que vocês estão aqui, né? Amém. É uma alegria estar com vocês e poder conhecer um pouco mais desse ministério que tem atuado não só no Brasil, mas no exterior também, fazendo a diferença no reino de Deus, né? O importante é isso, gente, a gente fazer diferença no reino de Deus, né? E a MEAP tenta isso, né? Nós estamos há 25 anos, né, na estrada, ou melhor, no mar, né? Estamos há 25 anos e nosso foco é atender o pescador artesanal. Esse pescador artesanal é um pescador que derruba um tronco de árvore. Da metade desse tronco ele faz uma canoa esculpida e da outra metade ele faz um remo. E ele tem que viver disso, se alimentar disso, subsistir-se disso, né, na costa brasileira. Nós começamos há cerca de 25 anos atrás, como eu falei, já atingimos 8.000 quilômetros de costa brasileira. Totalidade, então? Fechamos um projeto que nós começamos de Costa Norte e Sul e hoje estamos fechando esse projeto lá no Amapá, há 3 anos já com a nossa última base. Nesses 3 anos nós atingimos mais de 1.700 convertidos, atingimos com a graça do Senhor mais de 1.700 pessoas e estamos agora desenvolvendo um novo momento da MEAP, né? Resumindo assim nesse início de bate-papo, nós estamos agora indo para os ribeirinhos, porque até então nós trabalhamos com beiradeiros. Beiradeiros... Qual a diferença aí? Vamos lá. Pescador artesanal, mas que mora na beira de água salgada. Eles mesmos se chamam de beiradeiros, por estarem nas beiradas, né? Água salgada. Quando esse mesmo pescador está na água doce, nos rios, ele é chamado de ribeirinho. Então nós estamos saindo do beiradeiro, água salgada, e indo para o ribeirinho. E buscando em Deus forças para um novo desafio. Nós mapeamos, há 25 anos atrás, 2.000 vilas, das quais já atingimos 1.600. Agora o desafio são 33.000 vilas sem Jesus Cristo na costa brasileira, juntando com os ribeirinhos agora, que é os rios, né? Qual o trabalho feito? Como é que funciona? Pronto, vocês mapearam esse monte de comunidade, né? Vilas, né? Sim, comunidades. E como é que começa o trabalho? Por exemplo, vai entrar... Primeiro, o que significa MEAP? Missão evangélica de assistência aos pescadores artesanais, são esses que não têm todo o instrumento para pescar, fazem do seu sustento a pesca artesanal, a pesca primária, muitas vezes com galho de árvores, eles montam aquilo que eles chamam de armadilhas, né? E trabalham com a maré, subindo, correndo, para então tentar pegar um peixe, né? Outros já, quando mais próximos, têm algum contato com o nylon, então faz sua rede, né? É o pescador artesanal, isso é a MEAP. Como nós fazemos? Quando nós chegamos primariamente, esse pescador, nós sabemos que uma grande parte dessa comunidade é de analfabetos, né? Então, a MEAP, ela ministra a palavra completamente diferente do que nós vemos nos grandes centros, porque lá nós temos que representar Cristo. Nós chegamos lá e nós temos que ser Jesus Cristo na vida dele, na área social, na área emocional, na área espiritual. Então não é abrir a Bíblia e pregar, é amar e viver. E depois de 1 ano, 6 meses ali, ele pergunta, mas por que você está fazendo tudo isso para nós, né? Daí a gente fala, porque
Um pescador muito antigo mandou a gente fazer isso aqui e trazer a graça de Deus sobre a vida de vocês, né? Então vai quebrando o gelo e aí a gente começa a ministrar os primeiros convertidos, daí começa a ser, porque são todas essas vilas, tem uma características, elas são oriundas sempre de uma ou duas famílias, né? Então quando uma família se converte, facilita bastante para você levar o restante daquela família a Cristo. Então logo, muitas vezes, metade de uma vila ou um terço da vila já se converte, né? Então daí Deus vai abrindo espaços para que a gente vá ministrando e a glória de Deus vai alcançando essa gente tão necessitada. Agora você falou, há 25 anos atrás vocês tinham mapeado 20 e poucas mil... 2.000. 2.000. E hoje? Hoje nós já alcançamos 1.600. E tem quantos para alcançar ainda? Tem 400 que não são mais 400, porque nós atingimos 3, então são 397 vilas naquele arquipélago do Maranhão, do Amapá lá em cima, né? Mas não é só isso, nós estamos falando dos beiradeiros, como eu te disse. Quando você vai para Ribeirinhos, existe mapeado hoje 33 mil vilas que ainda não receberam nada do Senhor Jesus, não conhecem a Cristo. Quer dizer, a gente acaba vendo que o Brasil não é um país totalmente evangelizado, falta muito para se evangelizar no Brasil, né? E por isso a importância de missões, não é? O Brasil tem algumas características muito interessantes. Primeiro, o Brasil é tão grande que parece um continente. Isso. Né? Segundo, que por ser desse tamanho todo, tem muita necessidade de evangelismo. Nós estamos falando de ribeirinhos, de beiradeiros. É o meu nicho de atuação. Mas se você for ver índios, tem mais de 200 etnias que ainda não foi traduzida a Bíblia. Se você for ver no norte e nordeste, tem mais de 2.000 cidades que não mora um cristão. Então o Brasil não pode ser considerado evangelizado pelo fato dos grandes centros, como por exemplo o Sudeste e Sul, terem uma camada grande de evangélicos, né? Não pode ser considerado assim não. Ele realmente está, vamos dizer assim, 50%. Porém, essa condição e essa expressão de que o Brasil é um Brasil evangélico acaba atrapalhando, né? Porque as igrejas acabam... Se acomodam. Não fazendo a obra, acomodando-se no sentido... Aqui não precisa fora, né? Precisa fora, tanto em Jerusalém. Precisa fora, sim, mas precisa aqui dentro também. Vamos ao intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Esta aldeia foi cruelmente atacada. Um garoto, vítima da intolerância. Afastado de seu povo. E obrigado a professar uma fé que não era a sua. We have the holy truth in the sacred Quran. Islam reigns supreme. Mas mesmo diante de um estado opressor, ele decidiu seguir o clamor de seu coração. Just as a zebra cannot get rid of its stripes, Moses could not forget where he belonged. As Listras da Zebra. Uma produção da missão Portas Abertas, que você não pode deixar de ver. Voltamos aqui com o pastor Totti da MEAP, que está falando sobre o trabalho de evangelismo que a MEAP faz junto aos ribeirinhos e os beiradeiros. Né? Ribeirinhos já falou no bloco anterior, a diferença de um é o que vive à margem das águas salgadas, no mar, e o outro à margem de água doce. E nós estávamos falando hoje, no bloco anterior, essa questão. O Brasil ainda falta muito para se conseguir chegar a um evangelismo, né? Que fica muito centrado aqui no Sudeste e tal, aquela coisa toda, e a igreja acaba achando que não precisa mais investir em missões, né? Hoje, quantos missionários a MEAP tem debaixo dos cuidados dela? Nós temos uma quantidade bem pequena, se você for ver a necessidade, né, que nós temos. Hoje nós batemos por volta de 80 e 85, 86 missionários. Mas você falou que está faltando quantas mil vilas? No nosso bloco, por enquanto, da Costa Norte-Sul, projeto Costa Norte-Sul, de Beiradeiros, Água Salgada, 400. Mas, do projeto que nós estamos sonhando, o sonho de Deus, para 2013 em diante,
São 33 mil vilas. E só tem hoje 80 missionários? Só 80 e uns quebradinhos. É porque nós temos alguns missionários que são estagiários, então eles vêm, ficam 1 ano, ficam 2 anos, né? E como isso é muito sazonal, a gente muitas vezes não tem o número correto, né? Mas está sempre entre 80 e 86. Agora me diz uma coisa, 86 missionários, tantas mil ilhas para alcançar, comunidades para alcançar, qual o tempo, por exemplo, você me estabelece como missionário em uma comunidade, eu tenho um tempo ali, quando vai estar pronto, por exemplo, qual o tempo de média que o missionário entra numa comunidade, prepara ali de repente um líder daquela própria comunidade para assumir o trabalho ali de evangelismo? É assim que funciona? E quanto tempo é isso? Pode ser assim também, já tivemos experiências de ocorrer dessa forma, mas não é nosso modo operante. Não. Quando nós chegamos numa vila, nós gostamos de chegar naquele lugar já com alguma igreja contactada, com uma igreja que queira estar trabalhando com a gente e assumir aquele trabalho. Uma parceria, então? Parceria, sem dúvida. Nós alcançamos essas 1.600 igrejas através de parcerias, né? Porque a MEAP é uma agência missionária, não é uma igreja, né? Missões é feito por igreja, amados. A agência missionária ajuda, colabora, dê logística, mas quem faz igreja, quem prepara o missionário, quem faz missões é a igreja, né? Desculpe, quem faz missões é a igreja. Logo, então, o que a gente prefere? Chegar num lugar com o nosso missionário, mas quebrado esse gelo, estabelecendo esse contato, o missionário passa a morar naquele setor, porque muitas vezes um missionário, por termos pouco, não atende uma vila, tem que atender 5, 6 vilas. Então ele mora num setor. E ele vai quebrando o gelo nesses setores, essas pessoas vão se convertendo e ali logo se consegue um lugar para se levantar com madeira de restinga, né, madeira selvagem, uma capelinha, um quadrado, um banheirinho, e ali a gente começa aquilo que para nós é igreja. Mas o ideal é que nós já tenhamos uma igreja parceira para assumir, para ela mandar um pastor para ali, um seminarista para ali, que vá tocando. E aí nós temos cinco passos, né? O passo que nós estamos, o passo que nós estamos mostrando para o parceiro como faz, o passo que nós estamos fazendo junto com o parceiro, o passo que o parceiro faz e nós estamos vendo, e o passo que ele faz e nós fomos embora. Que é o ideal. Nós não queremos ficar, nós queremos progredir e prosseguir para o alvo que nos foi preparado. Porém, para isso nós precisamos que tenha as parceiras, as igrejas parceiras. Nessas 1.600 comunidades já alcançadas, nós temos 1.600 parceiras, né? São 1.600 igrejas que assumiram igrejas nessas pequenos vilarejos de pescadores. Agora vamos falar de parte de recursos, porque a gente sabe, para manter um projeto desse necessita de recursos, não é? Porque vocês precisam de barcos, barco que eu falo é voadeira, vocês trabalham com isso, tendo voadeira ali para o missionário utilizar. Como é que funciona, como é que a MEAP é mantida? A MEAP é mantida com parceria com as igrejas. Novamente, a MEAP não é a igreja, logo ela não tem recurso de entradas, como a igreja tem dízimos, né? Ofertas. Não, a MEAP ela é sustentada pelas igrejas, né? Então nós temos projetos, por exemplo, tal vila começou o trabalho agora e precisa de uma voadeira, que é um barco de alumínio com motor de popa. A gente leva o projeto para algumas igrejas, até que uma compra o projeto e manda a voadeira. Então já temos o barco lá, né? Daí essa igreja, ou alguma igreja, é contactada para o sustento missionário. Outra igreja ou um grupo é contactado para mobiliar a casa do missionário. Por isso que é interessante que a igreja já tenha um missionário dela, que ela assume isso, coloca o missionário, toca o barco e a gente vai à frente, né? Procurando novas fronteiras para a gente continuar a proclamação do Evangelho. Agora, esse sustento ocorre diretamente de ofertas. Essas ofertas sustentam hoje todo o trabalho missionário que a MEAP faz, né? Por isso que, e a MEAP tem uma característica, né, diferente de uma série de outras agências, que nós não temos verba administrativa. Ou seja, o nosso missionário de campo e o nosso missionário administrativo é missionário igualzinho. Para quem não sabe, verba administrativa é uma coisa que as agências usam, nós não discutimos, né? É a questão de política da agência. Exatamente, nós não discutimos isso não, é que nós decidimos não ter, mas ninguém está dizendo que é errado aqui não. Inclusive facilita até o trabalho, né? Porque você manda uma oferta para o missionário, cerca de 20% fica para a administração. Então você ofertou R$100 para o missionário,
chega 80 para ele e 20 fica acumulativo para que a agência possa pagar luz, conta e se mexer, né? A MEAP trabalha há 25 anos e nunca teve verba administrativa. Então, para a gente se mexer, a gente tem que orar, para a gente comer, a gente tem que orar igualzinho um missionário de campo, né? Exato. Agora, me diz uma coisa, me faça aí, antes da gente passar contatos da MEAP para a galera, me passa na sua visão aí um mapa de como se encontra a questão igreja e missões hoje. Ao meu ver, me corrija se eu estiver errado, ao meu ver, a igreja tem abandonado missões. E na sua concepção, você que roda as igrejas, você que está à frente desse trabalho, como está hoje a relação igreja-missões? É uma pergunta que geralmente... Missões está na agenda da igreja, está na agenda de Deus. Eu quero saber, está na agenda da igreja? É uma pergunta que geralmente se faz, né? Porque se vê o Brasil, né? E o Brasil, nesses grandes centros, principalmente no Sudeste, se fala muito, né? Mas eu não tenho um panorama positivo disso não, sabe? Não quero ser pessimista, não quero ser aqui um agente do discurso negativo, mas hoje nós vemos pouquíssimas igrejas levando ou entendendo o que é missões. Hoje em dia, missões virou uma ação da igreja, um projeto da igreja no sentido de uma programação. Então está lá no calendário, faz-se uma festa, né? Traz pessoas para conhecer a igreja, traz-se conjunto ou pessoas famosas para ministrar, vira o show na semana e depois daquilo acaba, promoveu a igreja, ano que vem não perca novamente esse evento, tá, gente? Vai ser fantástico, mas não existe comprometimento com agência nenhuma, não existe sustento missionário, não existe comprometimento com a pessoa necessitada no campo, que é o alvo de missões, né? Não existe isso. E hoje, como nós estamos conversando em off, a base de oferta per capita anual para missões no Brasil é de R$1,80. Vamos lá, R$1,80 por cristão? Por cristão por ano. Por ano. Então cada crente aí, em média, oferta R$1,80 por ano. Para missões no Brasil. Você não está errado, não, isso não é por hora, não? Se fosse, a gente tinha alcançado o Brasil já, né? Mas não, é por ano, o que dá centavos por mês. Para você que talvez não consiga fazer essa conta rápida, só para você ter uma ideia, baseado nesse percentual de oferta, para nós colocarmos um missionário no campo, eu tenho que visitar, convencer e trazer para ser mantenedor 100.000 pessoas para colocar um missionário no campo. Então, por causa dessas características, nós não podemos dizer que o Brasil entende, que a igreja brasileira entende missões, né? Eu acho que ainda falta muito. Nós temos caminhado, o Brasil realmente, usando a terminologia que se usa por aí, a bola da vez, né? Não se coloca mais um americano em maior parte do mundo pelas guerras e pelos problemas políticos. E o brasileiro é bem querido em toda a área, né? Janela 10x40, na China. Tem a cara do mundo. Exatamente, né? Ele se adapta muito bem em qualquer clima, né? Então o brasileiro, ele é a bola da vez. Mas a igreja não entendeu isso. A igreja hoje tem vivido, desculpe novamente, não quero, mas eu estou falando alguma coisa que eu tenho visto, né? Porque a gente roda o Brasil todo pregando. A igreja tem virado não o reino de Deus, mas tem virado o reino particular de cada um. Então, se você tem um programa de televisão na sua igreja, eu tenho que fazer o quê? Nós já temos um programa de televisão, vamos apoiar, vamos estar juntos? Não, eu quero um programa na minha igreja também. Você tem um programa de rádio na tua igreja? A minha também tem que ter. Né? Então começa a guerra de reinos, né? E cada reino tem que enriquecer, tem que ter um negócio melhor, um banquete melhor, um ar-condicionado melhor. E como Cristo falou, um reino dividido? Não subsiste. O que acontece? O que não está subsistindo é missões, né? Então por isso que nós temos aí R$1,80 por ano para você fazer missões no Brasil e levar a graça do Senhor aos lugares não alcançados, né? Eu não posso realmente, em sã consciência, dizer que a igreja brasileira faz missões. Desculpe, é a minha opinião. Ok, verdade. Agora passa o site da MEAP pra gente, telefone de contato, as pessoas que se interessarem em saber mais sobre a MEAP. Eu quero dizer para vocês que estar conhecendo o pastor Totti está sendo uma honra para nós, para a equipe da Amazon Gospel, pastora Célia, Gabriel, nós estamos juntos, almoçamos juntos. Para vocês terem uma ideia, ontem a conversa começou, o culto começou às 19h30 e acabou no local de reunião aqui da igreja local e o culto continuou numa casa, terminou que horas? 6? Eu saí de lá às 5h30. 5h30 da manhã terminou o culto. Então sentamos e foi a conversa que permeou até 5h30 da manhã, por isso que a gente está um pouco cansado, com essa cara de cansado. Foi a palavra de Deus, foi
tivemos ali momentos de cura, de libertação. Foi muito bacana a libertação da alma, cura da alma, foi muito bacana. E foi assim um prazerzão para nós conhecermos essa parte do corpo que está aqui, que também nos apaixonou, que é o pastor Totti e a Meap, sua esposa, que está ali atrás das câmeras também. Um beijão para ela, que Deus abençoe. Passa o site pra gente, homem. www.meap.org.br. Telefone de contato é 14, aqui de Marília, na nossa base, 3301-5869. 3301-5869. Se quiser falar comigo diretamente pelo e-mail, é tote@meap.org.br. Eu quero agradecer a Mansão Gospel, na figura desse casal fantástico aqui, que não é rasgar seda não, mas foi muito bom estar com ele. Estávamos até às 5 horas da manhã aprendendo, bebendo, o Senhor derramando sobre as nossas vidas através da vida desse queridão aqui, e desse ministério que tem atendido gente no Brasil e no mundo e que alegra o nosso coração. É isso que nos impulsiona a continuar, quando nós vemos que não estamos sozinhos. Tem mais gente fazendo, mesmo debaixo de dificuldade, mesmo não tendo todo o equipamento que poderia ter. A igreja brasileira, pelo dinheiro, ela é considerada hoje a terceira maior igreja do mundo em números e em finanças. Então essa igreja podia proporcionar que tipo de aparelho para termos a Mansão Gospel bem colocada, Mas enfim, com o que nós temos nas mãos, nós louvamos a Deus, e é o que eles têm feito. Parabéns, Deus abençoe, e cada um que está ouvindo ou que vai ouvir e ver, saiba que você tem que ser um mantenedor, faça parte da Mansão Gospel, porque Deus vai estar te abençoando, porque nós estamos abençoando o reino de Deus. Amém, glória a Deus. Meap, com P mudo, meap.org.br. E se de repente você que está me ouvindo que nunca participou de uma obra missionária, você pode participar orando pela Meap, pelos missionários, pela equipe da Meap, mantendo. Tem gente que fala assim, mas eu vou fazer uma oferta missionária onde? Eu não tenho onde fazer. Tem sim, está aqui, é o Meap, Você pode fazer uma oferta missionária, você pode enviar um missionário. Pode também? E recebemos equipe, a igreja que quiser conhecer o campo missionário, pisar na lama lá, pisar no barro, como a gente diz, faz uma equipe de 10, 15 pessoas da sua equipe e passa uma semana, passa 3 dias conosco no campo que você escolher. É só entrar em contato pelo telefone que eu dei ou pelo e-mail e nós podemos conversar sobre isso. Eu também sou um dos diretores da Meap na área de divulgação. Então aquilo que você precisar saber de missões da nossa área, palestra sobre conscientização missionária, divulgação da missão que está fazendo, o que a Meap está feito no Brasil, num leque nacional, como eu disse, hoje nós estamos 8.000 quilômetros de costa brasileira, nós temos 8 bases em 5 estados, nós estamos desde o Paraná até Amapá, para a glória de Deus. Nós visitamos as igrejas, nosso ministério é esse, estar nas igrejas no Brasil inteiro para estar divulgando o reino. Ok, obrigado pastor Totti, Deus te abençoe em nome de Jesus, obrigado vocês. Até a próxima.